Muito bem, Ciência Política no ar e vamos lá, vamos começar o programa de hoje trazendo para você a repercussão, a atualização, o contexto desta tragédia que o Brasil está passando. A morte de crianças indígenas da tribo Yanomami, no estado de Roraima, no extremo norte do Brasil. E para a gente entender o que está acontecendo, o que nos fez chegar até este ponto, eu conto com a ajuda de José Osmando, que traz para a gente esta relação, seu Zé, os garimpos ilegais, a omissão de um governo e genocídio contra crianças indígenas. É isso aí, Ananias. A chave, o motor de toda essa tragédia que está acontecendo nas aldeias Yanomami e também em outras aldeias e outras reservas indígenas e reservas ambientais do Brasil, tem ligação direta com o garimpo ilegal. As porteiras foram abertas, a boiada passou. O que está acontecendo com os índios, com os indígenas Yanomami, são uma omissão, um descaso e até uma prática de quem permitiu que os órgãos de fiscalização, que os órgãos de controle fossem esvaziados, perdessem qualquer poder, para que, com isso, os garimpeiros ilegais, os fazendeiros, os donos de terra, os proprietários de terra, que têm negócios na Amazônia, começassem a invadir, aumentasse a invasão às terras indígenas, e com isso levando veneno, porque o mercúrio o garimpo é feito por água. Você consegue o ouro usando mercúrio na água, e esse mercúrio contamina os lençóis freáticos, contamina os rios, mata os peixes. A devastação faz com que as caças também, os animais que fujam para o interior das florestas. Com isso, os homens da aldeia indígena ficam com dificuldade imensa de caçar e pescar, que é com isso que eles alimentam as famílias. O resultado é isso, a degradação, a devastação das matas, a contaminação dos lençóis freáticos, a contaminação dos rios. Aí vem a inanição pela fome, as doenças e esse genocídio, que é uma coisa absurda e estúpida, tudo permitido pelo governo. Há um detalhe interessante. O garimpo legal, que é permitido desde que não ocupe terras indígenas e nem reservas ambientais, e que tenha respeito, o mínimo de controle em relação à devastação de florestas, esse é controlado e esse gera recurso, porque ele é entendido pela Caixa Econômica como empreendedorismo. Pois bem, já o garimpo ilegal, que é responsável hoje por mais de 362 pistas de pouso de aviões dentro das florestas, dentro das reservas indígenas, sobretudo da reserva dos Yanomamis. Esses aviões são abastecidos diariamente, pousam para levar combustível para máquinas e levar o mercúrio com que eles vão fazer a separação do ouro. E o pior, todo esse ouro extraído, o governo federal, nem os governos estaduais têm um mínimo de ganho em relação a isso. Porque todo o ouro extraído é entregue a dois países, sobretudo, a Inglaterra e ao Canadá, que passam, através das grandes mineradoras internacionais, a ter controle absoluto, sem pagar um centavo ao Brasil pelo ouro que eles estão levando do nosso país. Então, é realmente
essa prática criminosa para a qual o governo fechou os olhos, permitiu flagrantemente que acontecesse, é que está gerando essa tragédia humana com a morte de 570 crianças em 4 anos e mais de 100 crianças somente no ano de 2022. Olha, aquelas imagens que você acompanhou na tela enquanto o Zé Osmando falava, são imagens dessa tragédia. É até difícil a gente ver essas imagens, mas tem a imagem do satélite que ela flagra em um ano a degradação que uma pista clandestina faz no meio da Amazônia. Você vê aí, olha, tudo no mato, e aí começa a contagem. Junho de 21, setembro de 21, vai avançando e você vê a degradação. É de setembro de 2020 até setembro de 2021. E como essa daí, foram encontradas 362 pistas no meio da mata, no meio da Amazônia, e tem aquela imagem lá que a gente tem também naquela foto, que mostra a operação de uma dessas pistas com vários aviões. Tá aí a imagem. Essa também é uma pista clandestina, esta no Pará, em uma aldeia indígena. Cíntia Lage. Inclusive, Ananias, a gente tem que esquecer aquela ideia de garimpeiro pobre, desdentado, ou com o dente de ouro, indo lá com a peneira para fazer. Não tem nada a ver com isso. O garimpo hoje ele é milionário, empresas importantíssimas, inclusive a Gasterne é uma das joalherias mais famosas do Brasil, é brasileira, é compradora desse ouro de lá. E os números de garimpeiros são muito impressionantes. A terra indígena Yanomami tem hoje cerca de 29 mil indígenas e existem mais de 20 mil garimpeiros atuando. Se a gente fizer essa proporção, dá para imaginar a destruição que está sendo feita lá. E mais do que isso, mais de 50% do peixe encontrado em grande parte dos rios que fica nessa região está contaminado com mercúrio. E as crianças estão nascendo já com consequências neurológicas. Existem vários estudos já mostrando, até porque isso não começou agora, isso começou na ditadura militar, para a construção de uma estrada perimetral 290, e na época, desde essa época, foi aberto para os garimpeiros. De lá para cá, nunca deixou de acontecer o garimpo ilegal, inclusive nos governos do PT. Porém, o avanço, a liberação, são dois fatores que estão muito associados ao governo Bolsonaro, Ananias. Eu não sei se você me permite, mas já que o Osmando tocou nessa história do genocídio, você falou da investigação, que o ministro Flávio Dino também disse que vai acontecer, o próprio ministro Gilmar Mendes, do STF, também disse que é preciso punir. Existem vários vídeos onde o ex-presidente Bolsonaro deixa muito claro qual era o projeto dele para aquela área. Sim. Nesse vídeo que eu enviei para a Juliana, de 2021, é o vídeo do dia em que o Bolsonaro se filiou ao PL, portanto, muito recente. Ele se filiou para poder disputar as eleições. Nesse vídeo, ele diz algumas barbaridades, como a ideia que ele tinha, o projeto que ele queria desenvolver, é bem curtinho, acho que dá para a gente ouvir, que ele queria apresentar projetos para acabar com a legislação ambiental que protege os territórios indígenas. Ele fala isso ao lado do Valdemar da Costa Neto, que não disse nada, ao lado de outros parlamentares, todo mundo lá olhando e achando aquilo ali muito bacana. Vamos conferir então. Fala o ex-presidente Bolsonaro. Se eu fosse rei de Roraima, em 10 anos, teria um PIB igual ao de São Paulo, dado o potencial daquela região. E por que não vai para frente? Não é culpa dos políticos locais, não. É culpa de todos nós, que as leis foram feitas, né, para proteger de forma excessiva a região, todos nós, que acabou prejudicando o Estado grandemente. E como retornar isso aí não é difícil. Não foi difícil, né? A gente vê que não foi difícil para ele deixar de atender 21 apelos,
de comunidades, denúncias. Lá dentro da Amazônia, estudando, você tem pesquisadores da Fiocruz. Quando você entra no site da Fiocruz, o que você encontra de estudo sobre contaminação, sobre a situação dos Yanomamis, não foi por falta de aviso. Como ele disse ali, realmente não era difícil fazer o que ele queria fazer. E só lembrando, do lado dele estava o presidente da Câmara, Arthur Lira. Francis Teixeira. Tanto não é falta de aviso que o Ministério Público Federal também divulgou uma nota hoje sinalizando que havia avisado ao governo federal sobre a situação gravíssima na terra Yanomami, no estado de Roraima. Inclusive citando da falta de remédios, da contaminação de mercúrio, do garimpo ilegal, da malária, e nada disso, de fato, teve a atenção necessária por parte do governo federal. Essa nota do Ministério Público Federal, inclusive, cita o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele foi alertado sobre essa situação e nada de efetivo foi feito para atender essa população. O que a gente vê mesmo é uma falta de políticas públicas direcionadas aos povos originários do nosso país, que foram praticamente esquecidos na gestão anterior, na gestão passada. E agora, com o passar do tempo, com o novo governo, o governo Lula, a gente vê o quão grave foi a atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa questão, que deixou a população indígena, que deixou os povos originários ainda mais invisíveis. Eles que já não eram contemplados com uma série de ações, com uma série de políticas públicas, e na gestão Bolsonaro foram totalmente esquecidos, e essa situação gravíssima, essa crise humanitária foi jogada para debaixo do tapete, enquanto o presidente da República preferia sair em motociatas, esbanjando, gastando o dinheiro público, como revelou hoje, inclusive, os dados do cartão corporativo. Então, prioridades que a gente viu que a gestão Bolsonaro adotou, enquanto esse morticídio, esse genocídio dos indígenas era jogado para debaixo do tapete. Amadeu? Olha, tudo que vocês trouxeram escancaram a realidade que estava, o governo passado tentou esconder e que foi revelada a nós, no Brasil, e ao mundo. E o que me espanta de verdade, é que, assim, acho que a imagem dos indígenas esquálidos, ela é muito chocante, assim, a imagética é muito forte sempre. Então, não há como você refutar aquela imagem. Então, o ex-presidente foi às redes sociais, não, nós fizemos e tal, mas é irrefutável aquela imagem das crianças esquálidas e dos indígenas, é irrefutável. Agora, tem uma coisa que me espanta. Ananias, seu Zé, Cíntia, Franci e todos que nos veem, é que a repercussão internacional é muito maior Sim. do que aqui dentro. Sempre. Impressionante isso. Quer dizer, as pessoas lá fora estão horrorizadas com o que vem. E aqui é como se fosse parte da paisagem. Como se fosse uma coisa, aspas, natural, que os índios é assim mesmo. A situação dos índios é assim mesmo, tal. A não ser para uma parcela pequena. Isso é realmente, como sociedade, muito, muito triste constatar. E hoje, né, vocês sabem que uma fake news fortemente compartilhada dizia que, na verdade, os indígenas Yanomamis que apareceram desnutridos, aquele estado de absoluta desnutrição, eram, na verdade, venezuelanos que teriam sido contratados. A gente até ri quando vai falar de... É tão absurdo, mas isso circulou fortemente nos grupos bolsonaristas que continuam a todo vapor, né? Seu Zé, a importância da gente discutir isso, a gente escancarar isso, mostrar para os brasileiros a situação que, infelizmente, nós chegamos, para que possamos reagir. É verdade. Por que é que nós não sabíamos? Nós imaginávamos que seria muito difícil entre essas tribos, essas aldeias, mas por que é que nós não sabíamos e não víamos essas imagens? Porque a FUNAI não permitia o acesso de jornalistas às aldeias. Tem relatos e relatos do Intercept, por exemplo, que tentou várias vezes ir
as aldeias, porque eles sabiam, eles tinham informações sobre a tragédia que estava acontecendo ali, e não tinha condição de ter acesso às aldeias, porque eles não permitiam o ingresso, não permitiam a entrada. Mas agora, nós estamos. E é fundamental que a gente tenha a responsabilidade profissional de saber que nós tratamos de interesse público, nós, meios de comunicação, tratamos de interesse público. E é impossível nós ignorarmos, é impossível a mídia brasileira ignorar o que é que está acontecendo no Brasil. É impossível a gente não se indignar com uma tragédia dessa que está acontecendo. Hoje mesmo eu ouvi, estavam falando aí em Bolsonaro, na responsabilização fatal que vai cair sobre o governo dele, não só dele, mas de todos os entes envolvidos. O Flávio Dino diz hoje na entrevista que não tem nenhuma dúvida técnica sobre a responsabilidade, sobre a omissão de todos os entes envolvidos nessa questão, não só a Damares, que já tirou o dela da reta, está dizendo que é o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e o Ministério da Justiça, que eram responsáveis pelas ações. Mas hoje eu já ouvi uma entrevista no DCM, se não me falha a memória, do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em que ele afirma categoricamente que recebeu, como presidente da Câmara, 2 projetos vindos do Palácio do Governo pela iniciativa do Bolsonaro, em que legalizava a ação dos garimpos ilegais em territórios indígenas. Aquele discurso a que a Cíntia se referiu, que ele fez achando espantado com a quantidade de terra que o Zé Yanomami tinha, aquilo era simplesmente para reforçar o empenho que ele tinha de que as terras fossem realmente entregues aos garimpos ilegais. E nós precisamos separar bem. Existem garimpos legais, que são controlados pela Caixa Econômica, que são empreendedorismo, e o garimpo ilegal, esse que tira o ouro do Brasil, que manda para o Canadá e para o Reino Unido, e que não deixa um centavo no Brasil, mas enriquece um monte de gente, e certamente vai ter que ser investigado. E quem fez vista grossa também não teve lucro com esse garimpo legal. Ananias, ele falou aí que os jornalistas não tinham acesso e quando conseguiam entrar, né, os morriam. O Dom Phillips e o Bruno Pereira vai fazer um ano, vai fazer um ano agora. Quem conseguiu e não teve, porque a FUNAI se negou a dar proteção a eles, né? Aí, sobre isso que você falou, da nossa responsabilidade enquanto comunicadores, eu aproveito aqui a audiência do Ciência Política para dizer que amanhã nós vamos entrevistar no Notícias da Boa a Ana Cláudia Vasconcelos, pesquisadora em saúde pública da Fundação Joaquim, da Fundação de Saúde Fiocruz, Oswaldo Cruz. Ela está no Rio de Janeiro, mas a gente vai conversar com ela exatamente sobre essa questão da contaminação dos rios e como isso pode, inclusive, nos afetar, porque parte do peixe que é vendido no Nordeste vem da região amazônica. Certo, olha, tá aí então, a audiência convidada para acompanhar desdobramentos deste assunto amanhã no Notícias da Boa, na Rádio TV Jornal com a Cíntia Lages. Já a gente vai mostrar para você a reação que está sendo feita para poder amparar essas crianças e esses indígenas em Roraima. Mas antes, deixa eu te dar